Falasse, como você chega nesse clube, né, que recentemente teve o Gabriel Jesus, contratou o Borja, né, a peso de ouro, né, o Borja ainda está se ajeitando aqui na equipe, mas você chega como grande esperança do palmeirense em busca de gols. Como é que ele dá com isso? Primeiramente, boa tarde. Eu chego ao Palmeiras muito feliz, muito honrado pela oportunidade que o Palmeiras está me dando de fazer parte desse elenco, né, desse grupo, que é um forte grupo, né, uma grande família que eu vi aqui. Faz 5 dias que eu cheguei aqui, então já vi que é uma grande família, são muito unidos, né? E poder honrar esse clube para mim é um sonho, né? E também sempre sonhei em vir jogar no Brasil, e o Palmeiras me deu essa oportunidade. E sobre o Gabriel Jesus, também aqui fez uma grande história no Palmeiras, né? Em tão pouco tempo, e agora foi para a Europa. Mas acho que eu sou disso, eu acho que eu vim para poder somar, né? Ajudar o grupo e fazer o melhor de mim. E o Borja também é um grande jogador, só que é normal quando você vem no futebol europeu, nas características que joga lá no futebol europeu para vir jogar no Brasil, totalmente diferente. E para mim também vai ser igual, porque eu vim lá da Europa, eu joguei 5 anos lá, e voltar para o Brasil, as características mudam um pouco, né? Então acho que é mais isso. Eu estou bastante honrado de vir jogar no Palmeiras e bastante feliz. Você chega com alguns gols importantes na carreira, né? Como aquele do Barcelona, garantindo vitória. Como foi aquele momento para você e como é que é ser lembrado assim, né? Porque já que você não é tão conhecido aqui no futebol nacional, o futebol internacional te conhece mais, mas esse momento aí talvez seja o que o palmeirense mais lembre para dizer que o Daverson está chegando. A tua carta de apresentação, essa partida? Realmente, como você disse, né? Muita gente aqui no Brasil não me conhece mais pelo fato de ter feito gol no Barcelona e gol no Real Madrid, mas eu acho que isso já passou, né? Eu acho que o momento agora é ele me conhecer aqui no Palmeiras, eu poder trabalhar bastante, ajudar a equipe, ajudar o Palmeiras a ganhar títulos, né? E é isso, acho que me conhece mais pelo gol do Barcelona mesmo. Daverson, boa tarde. Falando um pouquinho das tuas características, a sua negociação ela foi bem discreta, né? Pouca gente comentou, no anúncio foi uma grande surpresa e durante 3 semanas antes do seu anúncio, muito se cogitou a chegada do Diego Souza ao Palmeiras. E o torcedor pensou, Diego Souza vai ser o 9, Diego Souza é o cara que vai jogar, o reserva do Gabriel Jesus, e na verdade chegou você. O que você tem de semelhante nas características do Diego Souza? Eu acho que são características diferentes, né? Porque o Diego Souza acho que é um jogador que joga mais de meio, né? Um centroavante meio, um falso. Eu sou mais um centroavante que tem muita mobilidade. Mas o Diego Souza é um grande jogador, né? Todo mundo já conhece, sabe disso. Eu acho que agora não viemos aqui para falar do Diego Souza, acho que viemos para falar do Deixo, né? Um jogador que está sendo agora um pouco reconhecido no Brasil. E algumas pessoas acho que já viram meus vídeos, os clubes que eu joguei, que pouco a pouco vão me conhecendo. Mas acho que a gente veio falar do Deixo, não veio falar do Diego Souza. Desculpa na forma que eu estou falando para você, não foi para jamais querer cortar sua pergunta, mas eu sou um jogador de características diferentes. Sou um jogador que ajuda a equipe, um jogador que batalha, um jogador que disputa a bola no alto, um jogador que ajuda bastante o meio ali. Eu sou um jogador de características assim. Não precisa pedir desculpas, não respondeu a minha pergunta como eu queria. Falou das suas características. E eu queria saber também o que vai ser de diferente da tua adaptação. Porque você acabou de falar que vem no futebol europeu e é muito tempo no futebol europeu, né? Você já pegou dica com alguém aqui no Brasil do que é diferente, do que você vai ter que se adaptar? Quanto tempo você acha que vai demorar? Não, eu sou um jogador que... Sobre preparamento físico, eu sou um jogador que aguento bastante, mas eu acho que vai ser bastante para mim diferente, porque eu vim da Europa, né, e fiquei de férias, fiquei 30 dias parado, né, e voltar para o Palmeiras para você poder regressar e estar no mesmo nível do que os jogadores que estavam aqui no começo, é um pouco difícil, né, mas eu já joguei no Brasil também, não joguei na primeira, joguei na terceira, mas eu acho que é o mesmo clima, né, lá fora é bastante frio, a diferença é essa, que lá é bastante frio, aqui é bastante quente, mas eu acho que não tem diferença nenhuma, o futebol acho que são todos iguais, né, e eu acho que o futebol é dentro de campo e o tempo, o frio, o calor, aí isso aí a gente tira de letra. Daverson, quase todos os jogadores que se destacam saem daqui e vão para a Europa. Por que você resolveu fazer o caminho inverso, ainda no auge da carreira? Sim, porque muitos sabem que não foi o caminho inverso. Foi um passo bem à frente, né? Porque o Palmeiras é um grande clube, né? O que eu vi aqui, a estrutura dele é um clube de primeira divisão da Europa. É um clube que tem muita história, né? E então acho que eu optei pelo Palmeiras porque é um clube que tem um grande projeto, né? Um grande projeto, e também acho que todo jogador tem um sonho de chegar à seleção. Então acho que vindo para o Brasil, acho que eu vou ter mais possibilidade de chegar à seleção brasileira. Daverson,
Primeiro se apresenta aí pro pessoal, como que você é, o que você gosta de fazer, se já conhece São Paulo, se já deu um rolê aqui nesses dias, e o que você aprendeu de grande diferença na Europa nesses anos, que jogador que você era quando você saiu e como você está voltando agora? Assim como você disse, vai me apresentar, né? Eu sou um jogador muito divertido, né? Acho que brincalhão demais. Eu acho que isso é importante, né? Pro grupo, você ser brincalhão, você ser carismático, né? Tanto dentro como fora. Sou um jogador que não tem diferença de nada. Eu acho que nesse mundo a gente tem que ser humano, né? Porque eu acho que, como eu falo sempre na minha vida, eu sempre falei que dinheiro, a fama, isso não é tudo, entendeu? Você morre, você não leva nada. A gente tem que ser humano, ser pessoa, tratar as pessoas como se fosse a gente, entendeu? Igual a todos. Então eu sou um jogador muito brincalhão, mas dentro de campo eu sou um jogador bastante sério, bastante rígido. Sou um jogador que só para de jogar quando o juiz apita. Sou um jogador bastante que luta, um jogador que ajuda a equipe, um jogador que brincalhão também dentro de campo. Tem esses momentos de brincar, né? E momentos de ser sério. E é isso. Como você mudou na Europa nesses anos? Sim, como você disse, né? Eu fiquei 5 anos na Europa, né? E o futebol totalmente diferente daqui do Brasil. Então, o que eu aprendi muito lá fora foi forma tática, se posicionar bem, que eu não tive base aqui no Brasil, eu não tive base. Então acho que minha base foi lá fora, né? Onde eu aprendi a me posicionar, a saber o time certo na jogada. Então lá fora me ensinou bastante para poder chegar aqui no Palmeiras e fazer tudo que eu aprendi lá fora e ajudar o Palmeiras. Deverson, com 26 anos, dá para dizer que esse é o maior desafio da sua carreira? Chegar num clube como o Palmeiras, que tem ambição muito grande, que pensa em Libertadores, pensa em buscar o Mundial, enfim. Dá para dizer que observando o seu currículo, é o maior desafio da sua carreira, jogar no Palmeiras? Eu acho que sim, porque o Palmeiras é um grande clube, né? Um clube de bastante títulos, né? E eu acho que eu vim para cá para somar e poder ajudar. Então acho que vai ser o desafio mais grande da minha carreira, assim. Jogar no Palmeiras e poder conquistar títulos, poder ser mais reconhecido também, entendeu? E eu acho que isso que você falou realmente tem bastante importância. O Palmeiras, no início da temporada, trouxe o Borja como uma das contratações mais badaladas do futebol sul-americano. Se apostou muito no Borja e até agora ele ainda não encontrou o caminho dele e está buscando o caminho dele. Tanto é verdade que o Palmeiras buscou mais um homem para frente e acabou trazendo você. Como é que você espera essa disputa com o Borja, um jogador que é extremamente badalado, que ainda não se adaptou, não se firmou aqui, e você chegando, teoricamente, para brigar com posição por ele lá no ataque? Não, acho que não tem o porquê você falar de disputa, né? Porque acho que todos jogamos no Palmeiras, né? Um grande clube, como eu já falei aqui, e não vou deixar de falar. Eu acho que eu vim para ajudar o elenco, né? Ajudar o elenco a conquistar os títulos que tem para conquistar. E o Borja, como eu disse, né? Que ele veio lá de fora, né? Então o futebol lá de fora é totalmente diferente, como te respondi agora. Então, para poder se acostumar aqui no futebol brasileiro, é um pouco complicado, né? Como vai ser para mim também. Eu acho que tanto tempo lá fora, jogando lá 5 anos lá fora e voltar ao Brasil, que é um outro patamar, é diferente, a pressão é maior. Então acho que é isso que ele está passando, entendeu? Mas o Borja é um grande jogador, todos nós sabemos, entendeu? E acho que ele está no grupo também para poder ajudar, como eu também. Tudo bem, Deverson? Boa tarde. Eu queria saber de você qual que foi o papel do Cuca nessa sua vinda ao Palmeiras. A gente sabe que, pelas informações, o Cuca foi 2 nomes que ele pediu desde que ele chegou. Um é o seu nome e outro é do Richarlison, que acabou a negociação não dando certo. Qual que foi o papel dele nessa sua vinda para o Brasil? Eu não falei muito com o Cuca, não. Acho que essa transição foi mais como um empresário, entendeu? Eu não fiquei pro dessa conversação, não. Acho que o que eu falei com o Cuca foi quando eu estava aqui em São Paulo já. Que ele falou, você seja bem-vindo, entendeu? Que você tenha muita sorte e que você ajude o Palmeiras nos seus devidos deveres. E sobre o elenco do Palmeiras, conhece algum jogador já? Zé Roberto, Felipe Melo são os caras mais renomados, mas conhece algum outro jogador aqui? Já deu pra saber o nome de todo mundo já ou não? Esse nome de todo mundo eu não sei não, mas eu conheço bastante jogador por ver jogos, né, da seleção brasileira, como Felipe Melo, Michel Basto e Dudu também. São grandes jogadores, como eu falei, né, o elenco é um elenco muito forte e eu me sinto honrado de poder fazer parte desse elenco do Palmeiras. E eu conheci o Michel Basto quando ele estava aqui no São Paulo, que eu tive amizade com ele, meu irmão jogou com ele também, meu irmão jogou no Figueirense com ele, então a gente já tinha um pouco uma afinidade, assim, uma amizade não tão cercana, mas a gente se conheceu. Ô Deverson, fala da tua condição física, quando você acha que você vai ficar à disposição, quanto tempo você precisa aí para entrar no ritmo do pessoal, para de repente erguer o braço e falar, professor, estou pronto? Se eu falar para você que eu estou preparado é mentira, mas com muita vontade de jogar eu estou à disposição do clube. Se o clube falar para mim jogar amanhã, eu vou jogar amanhã, vou dar
o meu máximo para ajudar a equipe, mas se eu te falar que eu tô 100%, eu não tô não. Mas eu tô com muita vontade de poder jogar e eu tô à disposição do clube, como eu te falei. E como é que foi para você saber que você foi indicado pelo Cuca, que é também um técnico badalado aqui entre os técnicos brasileiros, né? O atual campeão nacional. Na sexta-feira o Matos veio aqui e disse, é o melhor técnico do Brasil que nós temos hoje. Como é que é para você saber que você foi indicado por esse cara quando ele chegou aqui no clube 2 meses atrás? Eu acho que isso resume só em uma palavra, né? Me sinto honrado, muito honrado por ser badalado pelo Cuca, como você disse, né? É um grande treinador. Então acho que só tem uma palavra a dizer, que me sinto bastante honrado de poder ser escolhido pelo Cuca. Daverson, boa tarde. Boa tarde. A informação que nós temos também é que essa negociação estava arrastada, assim, mais de 40 dias aí para fechar essa negociação. Por que demorou e o que foi determinante aí para vocês chegarem num consenso para o seu retorno para o Brasil e acertar, você que foi destaque na última temporada espanhola? Assim como eu disse, né, que sobre a minha negociação não estava muito por dentro, que eu acho que tudo que faz eu deixo na mão do meu empresário, né, que é bastante confiança que eu tenho nele, então ele que estava resolvendo os problemas. Eu fiquei sabendo mesmo depois, assim, de 2 meses que eu fiquei sabendo, que foi onde eu conversei com ele, falei com ele falou que deixa na mão dele para ele resolver, ele resolveu bastante bem e hoje eu estou aqui no Palmeiras. E outra coisa, você tem processo de cidadania espanhola, é isso? Você tem alguma coisa para receber passaporte? Pensa em se naturalizar? Pensava em se naturalizar espanhol ou não tem isso na sua carreira? Não, acho que desde quando eu soube que o Palmeiras tem, como o empresário falou comigo, né, que o Palmeiras tem interesse em me contratar, eu acho que eu deixei tudo de lado, né, pela história que eu sei do Palmeiras um pouco, né, e pelo clube que é o Palmeiras é. Então acho que, como muita gente falou que eu dei um passo atrás, né, eu acho que eu dei uns 10 passos à frente, né, porque o Palmeiras é um time quase europeu, né, porque a estrutura que o Palmeiras tem, muitos clubes europeus têm. Então acho que foi uns 10 passos à frente que eu dei, e sobre a minha naturalização espanhola, eu acho que isso aí não tem um pouquinho de falar, porque eu acho que eu tô aqui no Palmeiras hoje em dia, e não tem como voltar atrás, eu não voltaria atrás nunca. Daverson, aqui. Boa sorte nessa novo desafio. Obrigado. Você deixou o Brasil em 2012, o ano que o Palmeiras caiu para a Série B pela segunda vez. Na Europa, como você viu essa mudança do clube? Qual a visão dos europeus agora, da atual situação do Palmeiras? Desculpa, não entendi. Então, você deixou o Brasil em 2012, o ano que o Palmeiras estava em baixa. Agora é atual campeão brasileiro. Como você vê essa diferença de quando você saiu para agora, quando está voltando? Assim, quando eu fui para lá nessa época, eu acho que eu não acompanhava muito o futebol brasileiro, porque eu fui numa situação lá muito complicada, entendeu? Então na minha casa não tinha como ouvir o futebol brasileiro, eu acompanhava mais por internet. Então eu não estava muito ligado no futebol brasileiro, por isso, quando eu fui lá, foi numa época muito complicada, onde eu não fui para lá com o contrato assinado, eu fui para lá para fazer teste. Então eu não tinha casa, eu não tinha nada, então não tinha como acompanhar muito o futebol brasileiro. Por isso que eu não entendia muito o porquê do futebol brasileiro. Nessa época você vendia salgado e chegou a pensar em ser pagodeiro. Conta um pouco mais dessa história, por favor. Pô, se eu for contar minha história, eu vou chorar aqui, cara. Pelo amor de Deus. Faz isso não, foi uma história complicada. Acho que todo mundo aqui já passou por uma situação complicada na vida, né, cara? Eu não sou nenhum santinho, eu não sou nenhum anjinho pra poder falar que, tadinho dele. Não, porque todo mundo aqui já sofreu na vida, né? Porque ninguém é perfeito. Então, na vida é complicado, é complicado. Uma história dessa na minha vida é, primeiramente, Deus e meu pai, né? Um cara que... Desculpa. Um cara que batalhou por mim, tá no futebol. Deixava de dar comida lá em casa para poder dar dinheiro para mim treinar e... É um cara que eu tenho bastante... pedir a Deus pela vida dele, pela minha família, né? E sofri muito. Acordava às 4 da manhã para ir treinar, fazer teste em muitos clubes e nunca tive a oportunidade de passar. Bati muitas vezes, voltei, mas nunca desisti, porque acho que o sonho do jogador é você chegar lá e mostrar para as pessoas que você é capaz, né? Mas não para mostrar para elas que você é capaz, para você poder botar elas para baixo. Não, para você falar para elas que na vida é capaz de você ser jogador, você realizar seu sonho. E eu não sou melhor que ninguém, não quero ser melhor que ninguém, só queria ter meu espaço no futebol. E até na 4 horas da manhã, e o futebol não dava pra mim, então eu falei, vou desistir, né? Vou vender salgado, porque quando a gente tem um sonho, a gente não quer desistir nunca, né? A gente nunca quer acreditar que a pessoa quer te botar pra baixo. Então vendi salgado,
vender salgado na barraquinha, vender salgado. Isso pra mim não é tristeza, isso pra mim é um maior orgulho. Porque acho que se não vendesse salgado, não andasse de bicicleta vendendo salgado, se eu não ajudasse as pessoas a levar sacola no mercado, se eu não tirasse entulho das pessoas do portão, eu acho que hoje eu não estaria aqui no Palmeiras. Então eu sou muito agradecido a Deus por ter passado por dificuldade e ter chegado até aqui, porque acho que é nas dificuldades que a gente se encontra os grandes guerreiros, né? Como o Golias que derrubou o gigante, né? Eu não sei muito, né? Mas então acho que eu me sinto assim, né? Como se tivesse derrubado um gigante. Eu estou bastante emocionado, porque desculpa por ter chorado, mas acho que sofri bastante para chegar aqui. Então, em todos os clubes que eu bati e voltei, eu agradeço a eles por isso. Eu agradeço muito aos clubes que eu fui e não me deram a oportunidade. E hoje eu estou aqui. Mas eu não falo para eles para botar eles para baixo. Eu quero que Deus abençoe a vida deles por eles terem falado não para mim. Se eles tivessem falado sim, talvez não estaria aqui. Então, só tenho a agradecer a Deus, ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos, meus amigos, meu empresário que me ajudaram a chegar até aqui. E eu sou assim, eu sou muito sentimental. Desculpa por ter chorado, entendeu? Mas eu sou assim. E minha vida foi assim, dificuldade. E se hoje tiver dificuldade, eu vou enfrentar ela de peito e de cara, porque já enfrentei quando eu era pequeno, nem agora que eu vou baixar os braços. Obrigado. Carlos. O nome do meu pai é Carlos, é o cara que deu a vida por mim, é o cara que... Pai, faz o favor. Chega aí, Carlos. Pai. Um abraço no filho lá, Carlos. Vai lá, Carlos. Esse é meu herói, gente, pra quem não conhece, é meu pai. Aí. Esse é o cara, pra quem não conhece, aqui é o meu herói. Desculpa pela lágrima, né, que a gente veio de uma família muito humilde, entendeu? A gente nunca imaginaria chegar nesse patamar, né? Então Deus é maravilhoso. E eu acho que isso aqui era pra gente falar, entrevistar, né? Mas a gente não pode soltar a lágrima, né? Porque esse foi o cara que batalhou por mim. Esse cara aqui vai bater bem de vida, entendeu? Mas ele deixou a vida dele para dar vida por mim. Então eu agradeço a ele por tudo que ele fez. Que Deus abençoe ele, entendeu? Se eu estou aqui é por ele, por Deus, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus amigos. E que Deus abençoe vocês também, mas esse aqui é o meu grande herói, tá bom? Legal. Puxa, toma uma água aí, cara. Desculpa. Não, que isso. Que isso, né? Pode ir. Toma. E como é que você espera? Eu acho que você deve ter uma expectativa da relação com a torcida, né? Porque a torcida aqui é mais quente, às vezes cobra mais, mas também é mais apaixonada. Qual é a sua expectativa de conquistar o palmeirense, assim? Não, assim, em todo clube que eu passei, eu tive o carinho da torcida, né? Eu acho que aqui espero que não seja diferente. Porque ontem deu pra ver, né? O carinho que a torcida tem. É uma grande torcida. Eu sempre ouvi falar bem das torcidas, né? E a cobrança, isso eu tenho no futebol. Se não tem cobrança, a gente não tem futebol, entende? Então a cobrança às vezes é boa, entendeu? A cobrança, o elogio. Por isso faz o futebol ficar bonito. Se não tiver a cobrança, não tem futebol. E a cobrança incentiva a gente a poder ganhar, a poder se esforçar cada vez mais. E ontem eu vi um pouquinho da torcida do Palmeiras, que é uma torcida maravilhosa, muito bonita. E tá de parabéns por ontem ter ajudado a equipe até o final, até o último minuto. Eu vi desde o princípio cantando até o final e isso é bastante bonito para o jogador. Você já falou que tá, lógico, vai precisar de um tempo para entrar em forma, mas assim, a sua grande expectativa já é correr logo, vestir a camisa, entrar em campo, ouvir. Como é que você se controla essa ansiedade? Assim? É complicado, né? Porque eu acho que todo jogador tem vontade de estar logo junto com o grupo, né? Poder ajudar o grupo, ajudar o Palmeiras, né? A ganhar jogos. Então não sou diferente. Estou com bastante vontade de poder jogar. Isso, como eu te disse, né? Se me escalar amanhã eu vou bastante feliz, vou para ajudar a equipe. Mas te dizer que eu estou 100%, eu estaria mentindo para você e estaria mentindo para mim próprio. Então acho que todo jogador tem vontade de jogar e eu não sou diferente. Daverson, bem, você já falou, chorou, disse que é um cara emotivo. Mas também já falou, eu sou o Daverson. Você tem uma personalidade forte também. O fato de você falar, eu sou o Daverson, a gente ouve também histórias suas no futebol europeu. Você é um cara de personalidade firme, forte? Assim? Não, como eu te disse, eu sou um jogador muito brincalhão. Acho que às vezes quando a gente entra em campo, né? Acho que muda um pouquinho, né? Porque independente do jogo, conforme o jogo for, às vezes a gente sai um pouco
da água fria para água quente, né? A gente fica um pouco quente às vezes, né? Eu sou um jogador que, conforme eu te disse, né? Sou um jogador que briga muito, que batalha muito. E às vezes meu temperamento vai a 100 por hora. Mas isso não quer dizer que eu sou um jogador mau, um jogador ruim. Não quer dizer isso. Sou um jogador batalhador, um jogador guerreiro. E por isso às vezes me acalento muito, mas não por mal. Me permite voltar, sua história é fascinante, assim, você é um cara que saiu daqui e de repente estourou lá. Só assim, você fez uma peneira aqui, foi para onde? Só conta como é que foi sua viagem aí pelo mundo. Assim, eu fiz muitas peneiras, né? Eu fiz muitas peneiras. E fiz no Colônia de Jacarepaguá, fiz no Tigre do Brasil, fiz no Quim de Piracicaba. Eu fiz muitas peneiras no Vasco quando eu era pequeno. Fiz muitas e nunca dei certo, entendeu? Nunca tive oportunidade. Então, hoje eu me sinto privilegiado, né? De poder estar subindo em grandes escalas, né? Em grandes patamares, né? Eu comecei também quando eu era no clube do meu pai também. Eu comecei no clube do meu pai, pequeno, né? Então, foi lá o grande passo para eu poder estar no futebol hoje em dia. Mas fiz muitas peneiras e nunca dei certo. Não, aí depois fiquei no Grêmio Mangaratibense. Joguei no Grêmio Mangaratibense 3 anos. E onde eu fui fazer um teste no Benfica B. Fiz um teste, 15 dias de teste. E no último dia teve um jogo amistoso, né? Onde o Michel não queria me dar oportunidade. E faltava 7 minutos para acabar o jogo. E estava 0-0. Quando eu entrei nesse jogo eu fiz 2 gols. Onde eu pude assinar o contrato com o Benfica de 5 anos. E daí Papai do Céu começou a abençoar. Onde eu fiquei 1 ano no Benfica B. Depois fui pro Belenense. Aí foi do decorrer da minha vida foi melhorando, graças a Deus. Aí depois fui pro Colônia, na Alemanha. Depois voltei pro Belenense. Fui pro Levante, me comprou. Fui pro Alavés emprestado. Hoje eu estou aqui no grande Palmeiras, grande clube do Brasil. Davidson, aqui de novo. Quando você foi para a Europa, conseguia passar pela cabeça voltar ao Brasil como você está voltando agora, chamado de craque? Assim, nunca sonhei não, né? Nunca imaginei não, mas agora a ficha tá caindo, né? Porque eu fui para lá muito jovem, né? Então, lá eu recebi o carinho da torcida, das pessoas na rua também. E voltar pro Brasil, como você disse, né? Ser chamado de craque, eu acho que isso ainda falta muito ainda, né? Tem muito que aprender para ser craque ainda. E eu acho que isso pouco a pouco a gente vai conquistando, né? Nosso espaço na estrela na calçada da estrela, né? Que, como você disse, né? Ser craque. Craque eu não sou, né? Mas eu sonho um dia ser. E quais times da Europa você ouviu falar que poderia jogar nesse ano e deixou de lado eles pelo Palmeiras? Não, acho que sobre outros clubes que eu tive proposta, eu acho que isso foi mais como um empresário, né? Eu não fico a meio disso para não ficar mexendo, que mexe um pouco a cabeça do jogador, né? Que eu não queira mexe, né? Mas depois que eu soube que ele falou das propostas e falou do Palmeiras também, eu não pensei 2 vezes em vir jogar no Palmeiras, né? Pelo que eu ouço falar, né? Que é um grande clube também. Eu também sempre tive um sonho de vir jogar no Brasil também, e quando o Palmeiras me abriu essa porta, eu não pude deixar de entrar, né? E me sinto bastante honrado, bastante feliz em poder estar aqui no Palmeiras. Ô Davidson, você se emocionou, falou da época que você vendia salgados, tudo isso, mas ele perguntou do cantor de pagode, aí eu vi que você saiu um pouco, né? Não sei, sentiu aí, mas você cantava mesmo? Como é que era essa história? Sim, pô, depois que passou essa turbulência aí, né? Eu falei assim, meu irmão, vender salgado não deu certo não. Vender salgado não deu certo, vender caldo de cana não deu certo, ajudar a pessoa no mercado não deu certo, tirar entulho não deu certo. Falei, uma coisa vai dar, vou virar pagodeiro, parceiro. Vou virar pagodeiro, vou tocar pagode e vou pro mundão. Aí comecei a tocar pagode lá no Boa Influência, Juventude do Samba, o grupo que a gente lá inventava lá. A gente cantava pagode pra ganhar um copo de mocotó e um guaraná. Mas tocava feliz. Eu tinha medo daqueles bichinhos que ficavam na luz, né? E teve um dia que a gente tava tocando um pagode lá, tocando e começando a ficar cheio, ficando empolgado, começou o bichinho da luz voar, eu falei, Jesus, eu vou ter que sair daqui. Meu tio Miguel foi lá em casa, falei, rapaz, vou aqui em casa rapidinho e já volto. Não voltei mais, você. Mas foi assim, a trajetória foi assim, a gente tocava por Guaraná, caldo de mocotó e sopa de ervilha. Mas foi boa a época de pagodeiro, né? Aí você me quebra, pô. Que isso, aí você me quebra, pô, que isso. Que isso. Vibração. Qual que vocês querem? Fala o que vocês querem, pô. Pode escolher. Fica à vontade, pô. Pô, mas pra cantar eu tenho que levantar, pô. Senão eu não me empolgo, pô. Pô, que isso. Primeiro a gente que se apaixonou. Segundo passo foi te convencer. O amor que eu sinto aqui é tão real. E eu não quero mais te ver sofrer, me dê a chance de...
É isso aí. Errar, né?